Olá, alunos, bem-vindos à aula de ciências, aula de número 2 do 8º ano, tá? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma caracterização geral, né, de 4 grupos, né? Nós vamos fazer uma caracterização geral das bactérias, dos protozoários, dos fungos e dos vírus, tá? Lembram lá que na aula passada nós falamos de sistemas de classificação dos seres vivos, né? Comentei que um organismo ele tem um nome científico e depois ele é classificado, colocado em caixinhas, né? Ou táxons, de acordo com as suas características. Lembra lá que eu falei para vocês que o táxon ou categoria taxonômica mais abrangente era o reino, né? Que em todo o planeta só existem 5 reinos, né? São os 5 reinos dos seres vivos que nós chamamos. Quem são esses 5 reinos? Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animalia e reino plantae, tá? Qualquer organismo que vier a ser descoberto, ele tem que se encaixar em algum dos 5 reinos obrigatoriamente, tá? Só existe uma exceção a essa regra, né, que nós vamos comentar, que são os vírus, tá? Mas tirando os vírus, qualquer outro organismo tem que se encaixar em algum desses reinos, tá? E na aula de hoje nós vamos caracterizar, né, 3 desses 5 reinos, né? Reino Monera, Protista e Fungi, dizer quem está dentro desse reino e quais são as características básicas dos organismos que estão presentes dentro desse reino, tá? Então olha ali na telinha, tem até uma imagem ali que mostra bastante, ó. Tem os 5 reinos mostrando direitinho quem são os representantes de cada um, tá? É importante que vocês memorizem esse diagrama aí de quais são os 5 reinos, tá? Vamos começar pelo primeiro reino, né? O reino Monera, tá? Reino Monera é o reino das bactérias e cianobactérias. Acompanha ali na telinha, ó. Reino Monera, grupo das bactérias e cianobactérias. Então, qualquer bactéria que exista vai estar dentro desse reino, assim como as cianobactérias. Quais são as características básicas, né, de quem está dentro desse reino, né? O primeiro de tudo é que são seres procariontes, tá? Se você não sabe o que é um ser procarionte ou carionte, vai lá, né? Revisa esses conceitos, nós não temos como tratar deles essa aula, tá? Depois você dá uma pesquisadinha se você não souber, mas já é para saber. Então, reino Monera, todos os indivíduos que estão dentro desse reino são procariontes, tá? Todos, sem exceção. Então, as bactérias são procariontes porque elas estão dentro do reino Monera, né? Além disso, são unicelulares, você não vai ter indivíduos pluricelulares dentro desse reino, tá? Então, bactéria é um ser unicelular, uma cianobactéria é um ser unicelular. Então, todos os organismos dentro desse reino Monera são procariontes e unicelulares. Depois, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, dentro do reino Monera, você vai encontrar organismos autótrofos e organismos heterótrofos. Tem os dois tipos, tá? Então, essas 3 características, elas resumem muito bem, né, quem está dentro do reino Monera. Seres procariontes unicelulares que podem ser autótrofos ou heterótrofos. Lembre, reino Monera é o reino das bactérias e cianobactérias, tá? É importante que vocês tenham essa ideia geral. Qual é a importância desse reino, né? O que esses organismos, né, que estão dentro do reino Monera fazem de bom para a gente e para a natureza? Ali na telinha está falando para vocês, ó. Bactérias são grandes decompositoras na natureza e são fundamentais também na indústria alimentícia e de medicamentos. Então, na natureza, nós temos 2 grupos que fazem o papel de decomposição, que são as bactérias e depois são os fungos, que nós vamos falar mais à frente. Então, elas decompõem ali a matéria orgânica morta, né? Restos de plantas e restos de animais. Esse é um papel muito importante na natureza, o papel de decomposição, tá? Além disso, as bactérias estão presentes em medicamentos. Alguns medicamentos são produzidos com a ajuda de bactérias e também de alimentos, né? Nós temos o leite, nós temos o iogurte, o queijo, o requeijão, alimentos que são produzidos com a ajuda de bactérias, tá? Então vejam que elas estão aí presentes, né, no nosso dia a dia, tá? Então é o reino Monera, é o primeiro reino, o reino das bactérias e cianobactérias. Seguindo, nós temos o reino protista, né? Quem está dentro desse reino protista? 2 grupos. O grupo dos protozoários e o grupo das algas, né? Quais são as características básicas, né, de protozoários e algas que formam o reino protista? São seres eucariontes, então vejam que já não são procariontes, são eucariontes, tá? Além disso, podem ser unicelulares ou pluricelulares, você tem os 2 tipos dentro desse reino. E em relação à alimentação, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, né? Os protozoários são heterótrofos e as algas são autótrofas, né? Elas fazem a fotossíntese, tá? Inclusive,
aquela informação que a gente já recebeu há muito tempo, né, de que a Amazônia é o pulmão do mundo, essa ideia ela foi passada por muito tempo como verdadeira para a gente, né, que a Amazônia é o pulmão do mundo, que ela produz o oxigênio que nós respiramos, na verdade é mentira, né? Se você tiver que dar esse título de pulmão do mundo, você tem que dar para as algas unicelulares, tá? As algas unicelulares, elas produzem quase 90% do oxigênio que existe no planeta, tá? Então esse título não é da Amazônia, que tem a sua importância, né, como reguladora climática, tá? Mas esse título tem que ser dado, né, para as algas, que realmente produzem o oxigênio, né, a grande parte do oxigênio que nós utilizamos na nossa respiração, tá? Então as algas são protistas, estão dentro do reino protista, tá? Ali a importância, né, na telinha. Algas unicelulares, como eu falei para vocês, ó, são responsáveis por quase 90% da produção de oxigênio do planeta, sendo também a base de cadeias alimentares aquáticas, tá? Então, tanto protozoários como algas, nos ambientes aquáticos, eles formam a base da cadeia alimentar, né? E aí, se essa base for prejudicada ou sumir, toda a cadeia trófica, né, a cadeia alimentar de ambientes aquáticos vai ser prejudicada, tá? Então, são muito importantes, né, os organismos que estão dentro do reino protista, tá? Então, reino Monera, lembra lá, reino Monera lembra de bactéria. Reino protista, protozoários e algas, tá? Segundo reino existente dos seres vivos, tá? Partindo por terceiro reino, né? Lembra lá, Monera, protista e fungi, né? Fungi já lembra, né? Um pouco de fungos, que é exatamente o que está dentro desse reino, né? Dentro desse reino, dentro desse grupo, estão os fungos. Então, ali, os cogumelos, né? Orelhas de pau, mofos, bolores, todos são fungos, tá? Quais são as características básicas, né, dos fungos que estão dentro do reino fungi? São eucariontes, então vejam lá, eucariontes, assim como protistas, são eucariontes, tá? Podem ser unicelulares ou pluricelulares, você tem aí fungos unicelulares e fungos pluricelulares, tá? E todos eles são heterótrofos, você não vai encontrar um fungo autótrofo, tá? Lá no reino protista você tinha seres autótrofos, né, as algas. Já aqui no reino fungi, os fungos, todos eles são heterótrofos, tá? Eles se alimentam da matéria orgânica que já está pronta no meio ambiente, tá? Essa é uma regra do reino fungi, tá? Qual é a importância desse reino, dos fungos? Leiam ali comigo. Ó. Os fungos desempenham o papel de decompositores na natureza. Estão presentes na indústria alimentícia e de medicamentos. Então, lembra lá, eu falei para vocês que as bactérias, né, trabalham junto com os fungos, né, e juntos fazem a decomposição da matéria orgânica. Né? Restos de animais, de plantas, de árvores caídas, então eles formam um time e vão lá e decompõem aquela matéria, né, pegando os nutrientes que estavam ali presos na matéria orgânica morta e jogando no solo novamente. Então é um papel muito importante na natureza, tá? Quem faz isso é bactérias e fungos. Além disso, os fungos estão muito presentes na indústria alimentícia, você tem alguns alimentos que são feitos a partir de fungos, né? Os mais conhecidos são os queijos, né? Nós temos queijos aí que são feitos a partir de fungos, né? Com a utilização dos fungos. E também fungos podem ser usados na indústria de medicamentos, tá? E, passando agora para os vírus, eu comentei com vocês que existem 5 reinos dos seres vivos, né? Mais uma vez, é importante que vocês saibam quais são. Monera, protista, fungi, animal e vegetal. Animal e vegetal nós vamos estudar mais à frente. Então, nós estudamos nessa aula os 3 grupos, né? Quais são as características básicas desses 3 grupos. Os vírus são organismos, se é que eu posso chamar assim, porque existe uma discussão se vírus são ou não seres vivos, né? Mas digamos que vírus ele não está em nenhum dos 5 reinos, então é uma exceção, né? Eu falei para você que todo organismo que vier a ser descoberto ele tem que se encaixar em algum reino. Os vírus estão fora desse reino porque eles não conseguem se encaixar em nenhum deles, então é a exceção à regra, tá? Por que eles não conseguem se encaixar? Vamos estudar agora as características básicas dos vírus e entender por que ele não consegue se encaixar em nenhum dos reinos, tá? Olha ali na telinha. O que são os vírus, né? São seres microscópicos constituídos de DNA ou RNA e protegidos por uma estrutura de proteína. Então, o vírus, ele basicamente é material genético, que pode ser DNA ou RNA, nunca vai ser os dois, tá? É um ou outro, ou DNA ou RNA. Então, o vírus é material genético mais proteína. A proteína nada mais é do que ela vai proteger o material genético, tá? Então, essa é a estrutura básica de um vírus, tá? Vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Por que eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios? Porque o vírus ele não tem metabolismo próprio, então ele sozinho não consegue fazer nada.
né? Ele só vai conseguir se reproduzir, né, a partir do momento que ele infecta uma célula e ele vai usar ali o maquinário da célula que ele infectou para se reproduzir. Então ele não tem metabolismo próprio, né? Ele precisa de outra célula, ele precisa de infectar uma célula para poder se reproduzir e fazer ali o seu ciclo, né? Então a gente fala que ele é um parasita obrigatório. Fora de uma célula, ele fica ali inerte, né? Ele fica cristalizado, então ele se cristaliza como um mineral. E aí quando ele tem a oportunidade de infectar uma célula, ele infecta, e a partir daí ele usa o maquinário daquela célula para produzir cópias de si mesmo, tá? Então, por essa característica de não ter o metabolismo próprio, é que os vírus muitas vezes não são considerados seres vivos, né? Existe aí uma discussão eterna, até coloquei ali no slide, discussão eterna. Vírus são seres vivos? Até hoje existe essa discussão. Um grupo diz que vírus são seres vivos, porque ele consegue se reproduzir e consegue sofrer mutação, e outro grupo já diz que não. Ele só consegue se reproduzir e sofrer mutação se ele estiver parasitando outra célula. Então ele não é um ser vivo, ele depende de outra célula. Tá? Então até hoje existe essa discussão se os vírus são ou não seres vivos. Tá? E é por isso que ele não está dentro de nenhum dos 5 reinos que nós vamos estudar. Tá? Essa é uma discussão aí que já é bem antiga e que perdura até hoje, tá? Então é importante que vocês saibam ainda mais no contexto atual, né, de pandemia, o que é um vírus e quais são as características básicas, tá? Partindo para o nosso exercitando, bem simples, tá? Só 3 questões. Vamos lá. Os vírus, questão número 1. Os vírus são organismos bastante peculiares, não apresentando, por exemplo, células e metabolismo próprio. Analisando a classificação dos seres vivos em 5 reinos, em qual deles podemos incluir os vírus? Né? Bem fácil isso aí, né? A 2. Os organismos procariontes estão classificados em qual reino? 3. Todos os vírus são constituídos por... Então, são questões bem simples, só para fechar a nossa aula. Vamos lá? É claro que a resposta da 1 é a letra E, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês? Vírus, né, eles não estão em nenhum dos grandes 5 reinos, né? Eles estão à parte ali, isolados, porque eles têm ali um conjunto de características muito peculiares. Então, eles não estão em nenhum dos 5 reinos, tá? Por isso que a gente estuda eles à parte. 2. Organismos procariontes estão classificados em qual reino? Reino Monera. Então, gravem essa informação. O reino Monera é o único reino com organismos procariontes, tá? Todos os outros reinos, os organismos são eucariontes, tá? Então, bactérias sempre vão ser procariontes, porque elas formam o reino Monera, tá? Reino Monera sempre vai ter organismos somente procariontes, tá? Todos os outros são eucariontes. 3. Todos os vírus são constituídos por... Então, a 3 pergunta qual é aí a organização básica de um vírus, né? Todo vírus ele vai ter pelo menos 2 componentes, que é o material genético, como está ali, material genético e proteínas. Ele pode ter algo a mais que isso? Pode, porque nós temos uma diversidade de vírus muito grande. Mas a estrutura básica de um vírus é material genético, que pode ser DNA ou RNA, junto de uma proteína que vai formar uma cápsula ao redor desse material genético para proteger. Essa é a estrutura básica de um vírus, tá? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Essa foi uma aula bem tranquila, só para que vocês conhecessem quais são os 3 primeiros reinos, tá? E é importante que vocês memorizem, internalizem quais são as características básicas de cada reino e quem está dentro de cada reino, tá? Isso é muito importante. Essa aula fica lá na plataforma Eduque, como sempre, para que vocês possam assistir aí quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Desejo bons estudos e até a próxima.